Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e agora eu quero começar uma série de vídeos que é basicamente lendo artigos que eu escrevo para o meu Substack, tá? Se você não sabe o que é o Substack, ele é basicamente uma plataforma de escrever artigos, ideias, textos, poesia, tudo que você tiver em mente, né? E às vezes algumas ideias que eu acabo tendo sobre conteúdos que alinham muito com a ideia aqui do próprio canal. Então achei interessante fazer essa proposta de ler os artigos aqui e explicar algumas dessas ideias um pouco mais a fundo, né? Então, esse artigo já faz um tempo que eu publiquei ele no dia 20 de novembro, já faz mais de um mês, e ele se chama O Estado do Ar. Como o estado atrapalha talvez de forma intencional o próprio oxigênio que você respira, né? Eu vou estar, inclusive, deixando o link para esse Substack caso você queira ler ele e compartilhar com algum amigo, qualquer pessoa que também se interesse pelo tema e gostaria de ler ele também, né? Seja muito bem-vindo ao meu primeiro post no Substack. Depois de ler muitos artigos de pessoas que acompanho, fiquei motivado e inspirado o suficiente para escrever algumas ideias que já venho alimentando há algum tempo. Posso me considerar talvez como atleta amador de corrida de rua. Já venho praticando o esporte há alguns anos, com treino e alimentação correta de forma consistente, e querendo ou não, a própria qualidade do ar que respiro afeta diretamente meus treinos e provas. Eu vivo em São Paulo, a maior capital de todo o Brasil, muito bem conhecida por sua poluição, que é de fato uma das maiores não só do país, mas do mundo inteiro, dentro do ranking global de qualidade do ar. Se você pesquisar em diversos aplicativos e sites que fazem esse ranqueamento da qualidade do ar, São Paulo apresenta diversos dias, durante o ano inclusive, né, com uma qualidade do ar classificada como insalubre ao corpo humano. E por isso existem diversas métricas que compõem essa medida da qualidade. Não vou entrar nos detalhes de cada uma, caso contrário, iria estender muito o artigo. Assim, a principal delas e mais nociva é PM 2.5, partículas finas, né? Que se enquadram como partículas consideradas como nocivas para o trato respiratório e cardiovascular do ser humano. Entre as principais estão carbonos, sulfatos, nitratos, amônia, poeira finíssima, metais pesados e fuligem, né? Todos derivados, seja de combustão incompleta ou de outros compostos, né, que são considerados extremamente nocivos para a saúde humana, né? Fuligem, derivado de queimados, autoexplicativo, e principalmente poeira finíssima, né? Que vem muito de construção, então, principalmente se tem alguma construção perto de você, né? Como, por exemplo, tem aqui do lado, né? E dá para sentir uma diferença no ar que você respira, né? Principalmente por conta da poeira que causa, né? Então, às vezes precisa até deixar as janelas de casa fechadas para não acumular poeira nos cômodos e nos móveis, né? Todas essas partículas agem de forma traiçoeira no corpo humano. Os pulmões as absorvem ao longo do tempo, causando inflamação crônica e perdendo grande parte de sua eficiência. Já o coração sofre um pouco menos que os pulmões, mas ainda assim sofre o mesmo tipo de inflamação crônica, contribuindo para problemas como o aumento da pressão arterial. Já um dos efeitos mais silenciosos é no cérebro, reduzindo o desempenho cognitivo ao longo do tempo, por conta do estresse cognitivo que acaba acumulando ao longo do tempo, né? Simplificando, você fica mais burro por conta do próprio ar que respira. Basicamente é isso. Agora, entrando em um campo mais polêmico, isso me lembra muito, uma coisa na mesma hora, Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Esse é um livro bem famoso, tá? Bem antigo. Se eu não me engano, foi lançado na década de 20 ou de 30, acho que foi de 30, tá? 23, algum ano assim. Se você nunca leu este livro, basicamente se trata de uma distopia da mesma proporção que 1984 de George Orwell, porém com uma proposta totalmente diferente do outro livro, né? Ao invés do controle pelo medo, o controle é realizado através de uma engenhosa engenharia biológica do próprio oxigênio por parte do governo ditatorial em vigor no livro. Basicamente, no livro, o Estado tinha pleno controle da criação de servos obedientes ao regime através do centro de incubação e condicionamento, onde servos de castas inferiores eram expostos a uma quantidade menor de oxigênio, o que afetava diretamente no desenvolvimento de seus cérebros e suas capacidade neural. Ou seja, eram literalmente criados para serem escravos de trabalho braçal em prol do regime no livro. Isso desde a sua criação, tá? Então, como eu falo aqui, criados de caças superiores tinham maior exposição ao oxigênio, o que auxiliava no desenvolvimento deles ao longo do tempo com uma intenção planejada, de serem os cabeças do regime. Pois é.
É algo um tanto assustador, mas esse controle descrito no livro é totalmente planejado e orquestrado pelo Estado que dita as regras do regime, induzindo o comportamento de basicamente todas as classes sociais presentes, desde as mais baixas, como os escravos, para que não houvesse pensamento crítico, revolta ou questionamento ao sistema. Já as classes mais superiores eram arquitetadas justamente para darem continuidade a esse sistema de escravidão perpétua. Dando corpo agora à minha ideia central nesse artigo, a relação entre saúde, capacidade e desenvolvimento cognitivo é afetada precisamente pela própria qualidade do ar que respiramos. Não quero soar como aquele cara de chapéu alumínio, mas seria esse um plano altamente orquestrado pelo Estado? Sinceramente, acho que não. Realmente acho que não. Mas isso não tira de forma alguma a culpa deles na mesma proporção. E quero explicar o porquê dessa culpa. Desde a quebra do padrão ouro em 1971, isto é, o dólar ser lastreado em ouro, ou seja, exatamente 20,67 dólares para cada 31,10 gramas de ouro, a moeda fiduciária surgiu. Ou seja, agora os governos tinham capacidade plena de imprimir quanto dinheiro fosse necessário, né? O que é justamente a causa da inflação, keynesianistas que se dão. Até porque eles não exploram a ideia da causa da inflação ser o aumento da base monetária, né? Então, por isso mesmo que eu coloquei esse comentário aqui mais sarcástico. O que contribui justamente para a dificuldade de construir riqueza e patrimônio desde então. Para detalhes das consequências da quebra do padrão ouro, veja What the Fuck Happened in 1971. Ele explora várias consequências, até mesmo queda nos casamentos mais tenros, né? Então as pessoas passam a se casar mais tarde, as pessoas passam a ter menos filho, menos imóveis, enfim, várias consequências que batem justamente desde a quebra do padrão ouro em 1971, né? É bem interessante, recomendo que você acesse. O site traduzido para português eu não estava achando mais, tá? Então acabei deixando em inglês mesmo. Se você tem a capacidade de leitura em inglês razoável, eu recomendo que você leia, tá? Contudo, o avanço tecnológico é cada vez mais rápido. Porém, se a tecnologia avança cada vez mais, facilitando descobertas, pesquisas e o avanço da humanidade, por que então os preços ficam mais caros? Acredito que aqui você já pegou a ideia central na qual eu quero chegar. Isso é causado justamente por conta da inflação. Ou seja, a humanidade avança, mas esse avanço é segurado de forma proposital por conta de uma autoridade central, que controla plenamente a oferta monetária, como desejar. Isso sem falar nos desejos desconhecidos de lobbies que têm conexões diretamente com o governo. Lobbies seriam conexões que têm, de certa forma, uma conexão muito forte e que são grupos de interesse específicos, tá? Por exemplo, como se fosse Big Techs, né? Grandes companhias de tecnologia. Digamos que isso seja um lobby, tá? Não necessariamente, mas existem outros. Ou seja, se não fosse a própria capacidade de os governos imprimirem dinheiro, muito provavelmente estaríamos em uma sociedade exponencialmente mais avançada. Talvez não dependendo mais tanto de combustíveis fósseis para a geração de energia, explorando o uso da energia nuclear como energia limpa, o qual é tão condenado por entidades e pautas woke e progressistas, inclusive teve várias leis já proibindo, né, meio que barrando também de forma bem burocrática o desenvolvimento do uso da energia nuclear, que é pura balela, né? Focando muito nos acidentes que teve com energia nuclear, né? Mas todos os acidentes que teve envolvendo a energia nuclear foi por conta de entidades centrais controladas pelo Estado que estavam controlando essas usinas nucleares, né? Então, por exemplo, Chernobyl era por conta da Rússia soviética, o que teve também no Japão, né? Que também era controlado pelo Estado. Então, não faz sentido algum isso aqui. E talvez até mesmo chegando perto de como usar a fusão nuclear para o mesmo intuito, que isso aqui já ainda está umas boas décadas longe de ser desenvolvida pela humanidade, tá? Com fontes de energia mais limpas, isto não só contribui para uma maior eficiência energética da humanidade, cuja é justamente a base de toda a vida. Inclusive, recomendo que você assista o vídeo do Caio Letta sobre este mesmo tema, que também inclui o tema sobre mineração de Bitcoin. Essa foi uma das palestras apresentadas na SatsConf 2025, que eu estive presente nela, fiz um vídeo, inclusive, dela aqui no canal deste ano, e também, na minha opinião, uma das melhores. E aqui o link para você acessar.
Eficiência energética não significa só progresso, mas saúde, longevidade e herança para as próximas gerações a virem. Desta forma, é claro que poderíamos estar dentro de uma sociedade muito mais avançada. E isso seria refletido de forma direta no ar que respiramos, o qual é o tema central do meu artigo. Para finalizar por aqui, estaria o Estado orquestrando toda essa imensa engenharia atmosférica de forma proposital? Isso cabe a você refletir. Espero que você tenha gostado deste meu primeiro artigo, e caso positivo, peço que compartilhe com um amigo ou familiar que se interesse de forma mútua. Obrigado pela sua atenção. E é isso, basicamente, o artigo, né? Aqui eu quis explorar bem essa ideia de será que o Estado realmente está interferindo até mesmo na própria qualidade do ar que a gente respira, e isso, consequentemente, acaba afetando nossa saúde de forma proposital, deixando o nosso desenvolvimento cognitivo prejudicado, ou seja, a gente tem um potencial menor que é justamente meio que barrado, filtrado, né, por conta do Estado. Sinceramente, eu não acredito que isso seja de forma proposital, mas eu acredito que isso é uma das consequências da interferência do Estado na economia, né? Além de várias outras consequências, como eu deixei o site do What the Fuck Happened in 1971, que explora as consequências desde a quebra do padrão ouro, muito interessante, leia. Peço para você, por favor, leia. É muito interessante, muito bom. Mesmo que você não entenda inglês, entra no site, coloca para traduzir, usar a tradução do Google Tradutor e leia. É muito bom. Ele explora diversas causas do que aconteceu, né? E como que isso afeta tanto a humanidade e o avanço tecnológico. E isso reflete muito na economia, porque você passa a ver, pô, nós temos um avanço tecnológico cada vez maior, tecnologias avançando cada vez mais, iPhones novos, câmeras melhores, drones, inteligência artificial, mas as coisas não ficam mais baratas. Isso é justamente por conta da inflação, né? Por conta dessa interferência do Estado na economia. Então, se você tem um mercado livre que você deixa empresas terem essa concorrência para oferecerem seu melhor produto, as coisas passam a se baratearem. Isso basicamente causa deflação, né? Ou seja, os produtos acabam se barateando ao longo do tempo. Isso não necessariamente é ruim, como alguns economistas muito renomados diriam, que a deflação é ruim, as coisas não podem baixar de preço, tem que existir inflação para a economia circular. Isso é balela. Isso é um FUD, né, que chamam, que é Fear, Uncertainty and Doubt, que é medo, incerteza e dúvida, né? Que é o que eles querem causar em você. Então é basicamente isso, né? A inflação, ela causa não só a piora da qualidade do ar, como eu explorei bem nesse artigo, mas também diversas outras consequências que são interessantes a serem exploradas, né? E basicamente é isso. Se você gostou desse artigo, eu vou deixar ele aqui, o link nos comentários fixado para você ler ele com mais detalhes, né? E se você tem alguma sugestão de vídeo, de artigo, de tema que você quer que eu explore, deixa aqui nos comentários, e também peço que você deixe seu like, caso você tenha gostado, e se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda a propagar essas ideias para mais pessoas, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção, deixe seu gostei, se inscreva, e te vejo no próximo vídeo.